Vamos, neste caso, eu tenho inclusivamente no final deste webinar será fornecido depois uma espécie de tutorial em texto, de forma com os diversos passos que nós vamos aqui dar, e poderão depois seguir esse mesmo tutorial em papel, de forma a conduzir, digamos, as vossas construções a partir de um template original deste gestor de conteúdos. Portanto, uma das coisas que vamos precisar é do pacote do WordPress, que encontramos num site em versão portuguesa, que é, neste caso, o pt.wordpress.org. Lá encontra-se a última versão do pacote em versão portuguesa, que é a versão 2.5.1. Vou aqui inclusivamente entrar dentro do site do WordPress para terem um primeiro contacto com o website, e na parte de download, portanto, podemos fazer o download do pacote que pretendemos, que neste caso, portanto, é a versão 3.5.1, portanto, acho que disse 2.5.1, é mentira, é 3.5.1, a última versão que existe disponível para instalação. Faço o download deste programa para o nosso computador e, geralmente, nós, para instalarmos um gestor de conteúdos, vamos precisar, por um lado, do próprio alojamento, portanto, precisamos de alojamento para este tipo de pacote, ou, inclusivamente, poderemos instalá-lo no nosso computador. Eu vou partir para esta versão de instalação no nosso próprio computador, embora eu tenha já uma versão pré-instalada do WordPress num servidor. Geralmente, para além do pacote do WordPress, neste caso vamos precisar também de um programa de FTP, de forma a transferir alguns ficheiros para o servidor e inclusivamente fazer o download de alguns ficheiros também do dito servidor e manipular, ao fim e ao cabo, esses ficheiros no computador. Podemos usar, no caso do Windows, podemos usar o FileZilla. Estas referências depois ficarão, como já disse, no final do webinar. Precisamos de um editor de HTML, portanto, para editar alguns ficheiros. Eu costumo usar, neste caso, o Comodo, que existe quer para Mac, quer para Windows, um editor de HTML, que aqui tem algumas vantagens neste webinar, porque nos permite dizer qual é a linha em concreto no ficheiro que vamos fazer a alteração. E, para já, portanto, com estas três ferramentas, será o suficiente para fazermos essa instalação. Como já vos disse, fiz a instalação, o download prévio. Vou então, neste caso, à minha pasta onde se encontra o WordPress já descarregado e faço, neste caso, um copy-paste do WordPress, portanto, desta pasta, que é a pasta que fica quando nós descarregamos a tal versão 3.5.1, e no caso em concreto eu vou usar uma máquina, um programa para fazer uma máquina virtual, ou seja, para fazer, neste caso, um servidor virtual dentro do nosso computador. Eu vou utilizar um software que se chama MAMP, que permite fazer uma máquina, um servidor virtual para trabalhar com as linguagens que são necessárias para o WordPress, que neste caso é o PHP, que é o que permite fazer as páginas de forma dinâmica, e é o MySQL, que é o formato na qual as bases de dados do WordPress funcionam.
No caso de quem utiliza Windows, pode utilizar uma coisa que se chama XAMPP. Portanto, em vez de ser MAMP com um M no início, é um X, é o XAMPP, para fazer a criação dessa dita máquina virtual. Aqui para dentro deste MAMP, eu tenho uma diretoria que geralmente é o htdocs, onde se colocam os tais ficheiros, digamos, a instalação prévia de todo o pacote, neste caso do WordPress. Eu vou aqui descompactá-lo, portanto já descompactei o WordPress e vou aqui até para abreviar, em vez do WordPress usamos só WP. O nome aqui é completamente indiferente, portanto poderia ser outra coisa qualquer. Vou então executar, neste caso, a minha máquina, o tal software que permite fazer da máquina um servidor. Portanto, executo aqui, neste caso, o MAMP. Para quem tiver Windows, será o XAMPP. Introduzo aqui uma password da própria máquina. E geralmente ele, quando abre o programa, abre uma página web com um conjunto de funcionalidades do próprio servidor. Portanto, o servidor já está criado, já estamos dentro de uma página, neste caso criada pelo próprio MAMP, e uma das coisas que nós temos que fazer antes de mexer até no pacote do WordPress é criar uma base de dados para alojar os dados do próprio WordPress. Vamos então criar essa base de dados e para criar a base de dados existe um programa que é o PHP MyAdmin, que o próprio MAMP tem e que no caso, por exemplo, se vocês comprarem o alojamento sem ser na máquina, se comprarem o alojamento fora, o vosso servidor de alojamento dispõe já de um local próprio e de ferramentas próprias para a criação dessa mesma base de dados. Geralmente é sempre o PHP MyAdmin, que é utilizado também por esses fornecedores de internet que permitem a criação das bases de dados. Portanto, neste caso vou criar uma base de dados também com o nome de WP. Portanto, basta colocar o nome e, neste caso, clicar depois em criar. E, à partida, já temos aqui a respectiva base de dados criada e pronta, digamos, para fazer a ligação com a instância do próprio WordPress. Vamos então chamar a tal diretoria, que neste caso é localhost/wp, que foi aquele nome curtinho que eu há pouco coloquei na criação da instância. Carrego Enter e agora vamos fazer a ligação e a configuração da minha instância e continuar, digamos, a instalação do meu WordPress. Vou aqui criar o tal ficheiro que ele diz que me falta, que é o de configuração. Ele diz-me que é necessário, digamos, alguns elementos prévios, como o nome da base de dados, que no caso foi WP, o nome do utilizador, a senha da base de dados, o servidor da base de dados e, inclusivamente, o prefixo das tabelas. Geralmente isto são tudo dados que o próprio servidor do alojamento, portanto, se comprarem o alojamento externo, ele fornece-vos estes dados. Vamos então iniciar o processo e colocamos, neste caso, o nome da base de dados, que eu lhe dei há pouco, foi WP. O utilizador, neste caso, como é um utilizador local, tem este nome de root, portanto, no vosso caso será diferente.
e depois a senha, que neste caso também é uma senha que do servidor local, que também costuma ter o mesmo nome. Tem aqui o próprio nome do servidor de onde está a base de dados e o tal prefixo, que isto significa que quando a base de dados é usada por mais do que um gestor de conteúdos, é necessário um prefixo para a base de dados, portanto neste caso é WP underscore. Vamos então submeter. E neste caso já fizemos a ligação da base de dados à respectiva instância e vamos agora aqui carregar no botão instalar para que o WordPress finalize a instalação. Aparece-nos já aqui o ecrã de boas-vindas do próprio WordPress. A instalação neste caso já está concluída. E neste caso em concreto, se nós entrarmos, podemos aqui colocar um endereço de e-mail. É sempre bom colocar um endereço de e-mail para qualquer coisa que exista com o nosso servidor. Fica automaticamente, ele remete a informação para este e-mail. Neste caso estou a introduzir o meu próprio e-mail. Portanto, qualquer dúvida que vocês tenham podem usá-lo. Vou aqui carregar no botão instalar o WordPress. E eu penso que tenha... Sim, já cheguei, portanto, ao fim. Ele dá-me aqui o nome do utilizador admin e dá-me, neste caso, uma senha e pede inclusivamente para eu tomar nota desta senha para posteriormente poder utilizar na minha instalação. Vou aqui fazer iniciar sessão. Portanto, temos aqui o admin e temos a tal senha que ele ainda agora me acabou de dar. Vou fazer aqui iniciar. Diz que agora não quero guardar esta senha na minha máquina. E ele diz-me que estou a usar a senha gerada automaticamente. Sim, eu sei. E ficamos, neste caso, com a instalação já está concluída. Portanto, eu estou, neste caso, no back-office do próprio WordPress. Se nós quisermos ver o front-office do mesmo, portanto, a parte que está virada para o público, se fizermos aqui só WP, teremos, neste caso, já o WordPress instalado. Neste caso, ele ficou com um template por defeito. Eu vou escolher, vou voltar lá novamente ao nosso back-office e vou escolher um outro template do qual vamos partir, que é o 2010. Aqui iniciar outra vez a sessão. Era a tal senha estranha. Vamos aqui iniciar. Vou dizer que sim. Então, uma das primeiras coisas que se tem que fazer no WordPress é escolher o dito template, que foi o que eu não fiz há pouco, e daí ter aparecido aquele template bastante branco. No caso, vamos aqui a apresentações e vamos escolher o 2010, que neste caso é este que aqui se encontra. Vou aqui ativá-lo. Estamos já com o 2010 ativado. E agora sim, se eu for